Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um outro algoritmo que é muito conhecido por todos os cientistas de dados, é um algoritmo até antigo e muito famoso, que é o K-médias, tá? Em inglês ele é mais conhecido como K-means, certo? E vamos lá para as noções básicas desse algoritmo. Esse algoritmo, ele representa a frente de agrupamento, né? Então, como a gente já tinha falado antes, eu tinha aqueles problemas, eu queria prever, por exemplo, qual o tamanho da minha camisa, se é M, se é P ou se é G. Eu tinha um alvo, né? Eu queria prever alguma coisa, né? Que era discreto, poderia ser contínuo, no caso de uma regressão. Nesse caso aqui, a gente não tem um label em que a gente quer prever, certo? Basicamente eu jogo meus dados no espaço e quero entender qual é a forma geométrica que eu tenho ali por trás, como é que eu posso agrupar eles e separar em coisas similares, tá? Basicamente é isso. E sobre esse algoritmo, ele é bem simples, o conceito até não é muito difícil de entender, não tem uma matemática muito complexa por trás, né? E também não possui muitos hiperparâmetros, ou seja, não tem muitas manivelas em que eu possa mexer para alterar o funcionamento dele. Então ele é bem tranquilo assim, só que como ele é baseado em distância, então é de se imaginar que ele seja sensível à escala, tá? Então a gente precisa ter um cuidado quanto a isso. Qualquer algoritmo que for usar distâncias, a gente vai ter que ter um olhar cuidadoso para a escala dos meus dados, tá? E embora ele tenha poucos parâmetros, dos poucos parâmetros que ele tem um que é o principal, que é o número de centroides, e ele é difícil de ser escolhido, né? Tem pouco, mas um é difícil de escolher. Então a gente tem um desafio na escolha desse parâmetro, tá? Que é exatamente o número de clusters que tem ali dentro. Beleza, porque se eu tiver ali, por exemplo, duas dimensões, eu consigo plotar os meus dados e ver quantos centros de massa eu tenho ali entre eles, né? Mas se ele tiver 400 dimensões, por exemplo, eu não consigo plotar aquilo para escolher quantos centros de massa tem ali dentro, tá? E aí que entra o desafio. E aí a gente vai para a parte do treinamento, né? O meu processo de treinamento é o seguinte: como eu já tenho os meus dados em escalas diferentes, eu preciso normalizar eles de acordo com alguma técnica de normalização, né? E aí eu inicializo os meus N centroides, sendo que N é o parâmetro, né? Os seus K centroides, né? No espaço, e aí você associa aquele centroide que foi setado aleatoriamente os pontos mais próximos a ele. E aí você atualiza a posição desse centroide com base na média, por isso é K-médias, né? Com base na média de todos os pontos associados a ele, certo? E aí você faz a etapa acima de novo. Você vai lá e associa os pontos de novo. E atualiza o centroide. Associa o ponto, atualiza o centroide. Até uma hora que, quando você for associar o ponto, nenhum ponto vai mudar de lugar. E aí você para. Nenhum ponto vai mudar de centroide. E aí você para, né? E aí eu vou para a parte de treinar o meu modelo. Vamos supor que aqui eu não tenho mais aquele conceito, eu quero descobrir qual é o tamanho da camisa desse cara. Não. Vamos supor que o objetivo aqui eu quero agrupar pessoas que têm peso e alturas semelhantes, né? Só que esses meus dados estão em escalas diferentes, e aí eu vou fazer aqui uma normalização padrão, né? Então eu vou pegar, eu tenho que pegar pelo menos a média e o desvio de cada coluna, e aqui eu tenho meu cálculo da média e meu cálculo do desvio, tá? Essa aqui é a fórmula do desvio padrão, certo? Que é basicamente a distância de cada ponto para a média elevado ao quadrado, a soma de todos esses elementos dividido é a média dessas diferenças, né? E depois extrai a raiz quadrada, tá? Então eu tenho aqui a 13,15 no caso do desvio de peso e 9,35 no caso do desvio da altura. E aí, para eu fazer essa normalização, eu vou basicamente pegar o meu valor de peso, jogar nessa função escaladora, né, que vai pegar ele, diminuir da média de toda a coluna dele e dividir pelo desvio da própria coluna também, tá? E aí aqui eu já fiz o cálculo, né, já transformei todos esses meus dados, né? Então aqui estão eles transformados. Ao nosso olho pode não parecer fazer sentido, né? Porque está numa escala desconhecida. Mas para o algoritmo ele vai tratar isso aqui muito melhor do que se eu tivesse dados em escalas diferentes, tá?
E aí aqui, para k igual a 2, vamos supor que eu inicializo aqui dois centroides aleatórios de k igual a 2. Geralmente, para inicializar esses centroides, o que a gente faz? A gente bota eles num valor aleatório dentro do range do mínimo e do máximo de cada coluna, tá? Para não jogar um cara lá longe, que não faça sentido, né? Então dá para ver que o 0,65 está dentro desses valores aqui e que o menos 0,95 também está dentro desses valores aqui, tá? Tem outras técnicas também de inicialização de centroide, que não é aleatória, que você escolhe um ponto que existe nos seus dados para ser de fato seu centroide. Tá? Então eu escolheria, por exemplo, sei lá, essa segunda linha aqui como meu primeiro centroide, a quinta linha aqui como meu segundo centroide, e assim por diante. Tá? E aí na parte de treinar o meu modelo, eu vou fazer o cálculo da distância de cada ponto para cada par de centroides. E aí porque eu quero descobrir, dado esse meu centroide, esse primeiro aqui no caso, quais são os pontos que são mais próximos a ele e no segundo também. Porque eu associo a ele os pontos que são mais próximos a ele. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um cálculo aqui da distância euclidiana, né? Que é basicamente a raiz da soma dos quadrados das diferenças. Né? E aí eu vou pegar, por exemplo, esse primeiro ponto aqui no espaço e vou ver qual centroide é o mais próximo a mim. É o primeiro ou é o segundo? Ah, é o primeiro. Ah, então eu vou associar esse cara ao primeiro centroide. Ah, esse segundo cara aqui, pô, qual é o centroide que é mais próximo a mim? O primeiro ou o segundo? Ah, o segundo. Ah, então eu vou associar ele ao segundo. E assim por diante, né? E essa é a etapa aqui agora que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui o meu C0, né? Porque é a iteração zero, né? Porque, como a gente viu lá, o algoritmo ele volta várias vezes no tempo, né? Volta e faz de novo, volta e faz de novo, até o algoritmo convergir. Então, no caso esse zero aqui, está identificando a nossa primeira iteração, tá? E aí eu vou, basicamente, pegar esse cara, calcular a distância para o primeiro cluster e a distância para o segundo cluster, né? E aí eu tenho aqui as minhas duas distâncias e eu seleciono a menor. Então, eu já selecionei aqui esse segundo, o cluster número 1, né? Esse aqui é o cluster número 0, esse aqui é o cluster número 1. Então, eu vou associar ele ao cluster número 1. E eu vou fazer isso para todo mundo, né? Então, eu vou fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto ponto, né? E aí, eu chego nisso aqui, né? Eu já fiz aqui a associação com base nos cálculos das distâncias, para não ficar muito tedioso aqui, né? Então, eu vejo que esses meus primeiros dois pontos foram associados ao cluster de número 1, que é a segunda linha. E esses três aqui, esse em verde, esses dois aqui embaixo, foram associados ao primeiro cluster, que é a primeira linha aqui, né? E aí, eu tenho que atualizar a posição dos meus clusters. Por quê? Eu associei eles a novos pontos. Então, eu vou atualizar o centroide. E como é que eu atualizo o centroide? Eu pego as minhas coordenadas com base na média do peso dos meus dados associados ao meu cluster e o y seria a média da altura dos pontos associados ao meu cluster. Então, para o cluster 0, a minha coordenada x, que é a minha coordenada de peso, seria a média de 0,57, 1,33 e 0,95. E o meu y, né, que seria a minha altura, seria a média entre 0,32, 1,6 e 0,53. E aí a mesma coisa para o cluster de número 1. Né? E aí eu atualizo o meu centroide. Está atualizado. E aí eu vou repetir. Aqui eu tenho C1 porque é a nova iteração. Tá? E a nova iteração tem que ser com base nos meus valores de centroide atualizado. Dá para ver que isso aqui mudou. Né? Quando eu olho para o slide anterior, quando eu atualizei, né, eu tenho aqui os meus caras atualizados. E aí eu vou fazer esse cálculo de distância de novo, para associar o meu ponto ao meu cluster mais próximo, né? E aí eu faço essa associação, tá? E aí, aqui para uma maneira mais simplista, né, nenhum ponto mudou de cluster de uma iteração para outra. Então, o cara que estava no cluster 1 se manteve no cluster 1 e assim por diante. E aí isso chega no meu critério de parada. Por quê? Ninguém mudou de lugar. Então, quer dizer que o algoritmo convergiu. E aí eu paro, e aí terminei meu algoritmo e a minha resposta seria os meus labels de centroide aqui, né? 1, 0, 1, 0 e 0. Tá? Agora, para uma questão mais visual
desse algoritmo, a gente vai fazer ele aqui, tá? Então vamos supor que eu tenho lá meus pontos no espaço, eu não sei nada em relação a eles, né? E vamos, na etapa inicial aqui, selecionar uns K centroides aleatórios, vamos supor que K igual a 2. Aí eu coloco lá 2 centroides aleatórios, associo o ponto ao meu centroide mais próximo, né? Então os pontos que estão mais próximos à cruz ou centroide vermelho vão ser associados a ele como vermelho. E a mesma coisa para o verde, né? Eu vou atualizar a posição desses caras, né, que é basicamente a média do x e do y, ou seja, do peso da altura dos meus caras associados a ele, né? E aí eu mudo eles de posição e aí eu repito, porque os pontos mudaram de cluster, certo? Eles não tinham um cluster nenhum inicialmente, agora eles foram associados a 2 clusters diferentes. E aí eu vou repetir. Agora que eu mudei meu centroide, eu vou repetir a etapa anterior e vou fazer assim, vou associar meus pontos ao cluster. Aí, alguns caras já mudaram de lugar, de novo, né? E aí eu vou fazer a próxima etapa. Vou atualizar os meus centroides, tá? Aí eu atualizo os meus centroides. Como na etapa anterior, caras mudaram de grupo, né? Eu vou ter que repetir. Então eu volto para a etapa de associação. Faço associação, mais caras mudaram de posição, né? E aí eu vou atualizar os centroides novamente. Atualizei os centroides, como na etapa anterior, alguns caras mudaram de grupo, eu vou ter que repetir ela e vou ter que associar novamente. Nessa etapa de associação, ninguém mudou de lugar. Todo mundo se manteve associado ao mesmo centroide. E aí eu chego na minha etapa que eu pergunto aqui, pô, ninguém mudou? Ninguém mudou. Então, eu termino o meu algoritmo, certo? E aí, por fim, aqui, eu tenho os meus 2 grupos, né, que estão definidos aí para esses tracejados, né? E aí, eu termino o meu processo de treinamento do modelo. E aí, minha resposta é os meus centroides, ou seja, a posição dos meus centroides, e também tenho o label do centroide associado a cada dado de treino, tá? Quando a gente está falando de aprendizado não supervisionado, ou seja, quando eu não tenho esse label, né, é difícil a gente dizer que existe uma etapa preditiva, tá? Mas basicamente, quando você está usando as bibliotecas e você dá um predict lá em cima de uma instância de um K-médias, de um K-means, ele basicamente vai pegar os pontos que você está querendo predizer e vai rodar aquela etapa de associação. Ou seja, vai dizer, olha, esse cara aqui ele tem uma cara de cluster 1, esse cara aqui tem uma cara de cluster 2, tá? Mas basicamente é isso, não é tão importante aqui para entender o funcionamento do algoritmo. Beleza? Então, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa vocês podem me procurar no LinkedIn, beleza? Grande abraço!